Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao estudo de recalque. Nas aulas anteriores, a gente já viu um pouco sobre recalque e até mesmo uma estimativa do recalque a nível de adensamento, beleza? Então é isso que a gente estudou quando calculava pela teoria de Newmark lá, qual que era o recalque daquela edificação, demos exemplos e até mesmo realizamos nossa prova. Agora a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de mecânica dos solos e vamos estudar um pouco de recalque a nível de uma estrutura menor, que são as fundações rasas. Então, quando a gente vai estudar, existe fundações rasas, existem várias teorias. No caso aqui, a gente vai se basear na teoria da elasticidade, que foi desenvolvida por Chestman em 1970, para estimar o recalque, e posteriormente, em 78, ele foi aprimorado essa teoria dele. Chestman, que é esse pesquisador, ele estudou a deformação vertical, o recalque, ao longo da profundidade em solos arenosos, no qual ele observou que o recalque não acontece imediatamente no contato da sapato com o solo, e sim uma profundidade certa. Essa profundidade é B sobre 2. Ou seja, se eu tenho uma sapata, um bloco aqui, o recalque máximo, a deformação máxima não vai acontecer nessa camada imediatamente abaixo, certo? Vai acontecer a uma profundidade B sobre 2, onde B é o menor lado da sapata. Então acontece o recalque nesse ponto aqui, é máximo. Ao longo do solo acontece recalque, só que máximo, né, no contato imediato. Então, o que acontece? Digamos que eu tenho uma sapata aqui. Está aqui minha sapata. E a uma profundidade B sobre 2. Digamos que B é o menor lado da minha sapata e vale 1 metro. Então, B, 1 metro dividido por 2, 50 centímetros. Então, em 50 centímetros, aconteceria meu recalque máximo, a deformação máxima. E esse recalque continua aumentando, gente, aqui, ó, à medida que aumenta a profundidade até chegar a 2B. Então, até uma profundidade 2B, o recalque continua aumentando, só que teoricamente é desprezível depois de 2B. Então, pela teoria de Chestman, é desprezível depois de 2B. Então, graficamente fica representado assim. Começa, atinge o recalque máximo e depois estabiliza lá em 2B. É isso que o gráfico está falando. Então, para calcular o recalque aqui, que é representado por ρ, eu preciso de um fator C1, de um fator C2, de uma tensão efetiva aqui, vezes a somatória do fator IZ. IZ, no caso, é essa linha aqui em X, que é o fator da deformidade da meia altura da camada. A gente vai abordar isso mais na frente. Geralmente ele dá em torno de 0,6 até 0,8, depende de alguns casos. ΔZ é da altura de cada camada e ES é o módulo de elasticidade do solo. Lembrando que o módulo de elasticidade do solo é bem diferente do módulo de elasticidade de outros materiais. A gente vai então ver cada item desse e depois fazer um exercício. Então, o C1 é o fator de embutimento da sapata. Então, eu quero saber como que comporta-se o solo ao redor da sapata. Então, eu tenho aqui minha sapata sentada numa cota. Então, está aqui o nível do terreno. Então, existem ações, olha só, existe a força do peso do solo que atua aqui. E existe também a tensão de contato aqui, ó, que empurra a sapata para cima, beleza? Então, o que acontece? Isso aqui faz um fator de embutimento. Então, o fator de embutimento é igual a 1 menos 0,5 vezes Q dividido pela tensão líquida. Então, Q é essa sobrecarga. Então, quanto de solo pesa sobre a linha da cota da sapata? Então,
quanto que esse solo pesa sobre a sapata. Isso seria a nossa sobrecarga. Tensão líquida nada mais é do que essa tensão de cálculo aqui, menos essa tensão Q. Então, essa é a nossa tensão líquida. Tensão líquida nada mais é do que 1,5 vezes o valor da carga do pilar, dividido por A e B, que são as dimensões da sapata, beleza? Mas isso daqui a gente não vai entrar muito em... A gente vai dar para vocês já a tensão de cálculo. Então, basicamente, são esses fatores que influenciam no fator de embutimento. Outro fator é o fator tempo. Fator tempo que equivale em quanto tempo eu quero prever o recalque. Então, essa escala de recalque geralmente vai aumentando à medida que passa o tempo. Então, o C2 é igual a 1 mais 0,2 vezes log de T, dividido por 0,1. Esse T deve ser em anos. Então, quantos anos? Imagina o seguinte, que eu quero calcular o recalque assim que eu assentar minha sapata. Então, esse T aqui, ó, esse valor de T aqui seria 0 se eu quiser saber o recalque imediato. Então, o recalque imediato seria 0. Então, sobraria C2 igual a apenas 1. Então, quando eu falar de recalque imediato, eu quero para o tempo de 0 anos. Então, o meu C2, fator tempo, vai ser igual a apenas 1. Então, outro fator, que é o IZ, que influencia na nossa equação, chama-se fator de influência de deformação à meia altura da enésima camada que eu estou analisando. E basicamente, gente, eu vou ter duas situações. No gráfico do recalque, ele é assim, ó. Então, o que acontece? Até B sobre 2, que é essa primeira parte do gráfico, eu utilizo uma fórmula, que é essa primeira. Se Z é menor que B sobre 2, o IZ é igual a 0,1 mais 2, e Z máximo menos 0,1, Z sobre B. Então, eu usaria essa fórmula. Se depois daqui da meia altura, eu vou utilizar outra fórmula. Que outra fórmula é essa? Então, ele fala, depois de B sobre 2 até 2B, o IZ é 2 terços do IZ máximo, 2 menos Z sobre B. Então, é isso aqui que ele fala. Então, para passar de cima é uma fórmula, para passar de baixo é outra fórmula, beleza? Onde o IZ depende do que? Depende de 0,1, de 0,5 mais 0,1 raiz da tensão líquida dividida pela tensão vertical. Então, a tensão vertical eu vou mostrar lá para vocês. Tensão é nada mais é do que a tensão efetiva, que você já sabe calcular. Então, é bem tranquilo. No exemplo vai ficar bem melhor, né? Então, o outro fator que influencia é o módulo de deformabilidade do solo. O módulo de deformabilidade do solo depende do fator alfa, que é em função do tipo do solo, se é areia, silt ou argila que eu estou trabalhando. Então, vai ser 3, 5 e 7. No fator K, que depende também do tipo de solo. Então, desde areia, silt, argila siltosa, então o nome completo do solo eu venho aqui e acho fator. E do NSPT, que é o número de golpes, então também depende desses 3 fatores, beleza? Então é bem tranquilo, a questão em si da teoria dele é isso, depende desses fatores. E agora a gente vai calcular, vou mostrar um exemplo para vocês. Então, considere que eu tenho uma sapata de lado B igual a 2 metros e B igual a 2 metros. Então, já vou separar esse dado aqui para vocês. B igual a 2 metros e está assentado na cota menos 2. Então, já está aqui, está no desenho, gente. Está aqui a sapata, olha só, na cota aqui é menos 1. Cada contraste desse é aqui é menos 2. Beleza? Cada cota dessa é uma representação. E é um solo arenoso. Então, está escrito aqui, ó, solo arenoso. Então, beleza. E tal que gera uma tensão de cálculo de 200 kN por metro quadrado. Então, gera uma tensão de cálculo aqui, ó. Essa tensão que eu falei,
que é empurrando a sapata para cima, que é a tensão que a sapata aplica no solo, de 200 kN. Então, ela vale, anotar aqui, ó, gente, 200 kN por metro quadrado. Conforme ilustra a figura, eu quero que estime o valor do recalque dessa fundação para um período de 10 anos, ou seja, quanto que a sapata vai abaixar daqui a 10 anos, beleza? Então, o objetivo da questão é essa aqui. Então, vou anotar aqui os 10 anos e vou imediatamente aqui fazer uma projeção. Então, quais são os fatores que influenciam no gráfico? Primeiro, vou projetar meu gráfico aqui para vocês entenderem. Então, onde que acontece recalque máximo? O recalque máximo acontece a uma altura B sobre 2. Então, B sobre 2, o B é 2, gente, aqui ó, o B é 2 metros, dividido para 2, então o recalque máximo vai acontecer em 1 metro, 1 metro abaixo da sapata. Olha só, vou marcar aqui meu gráfico, coloquei aqui o eixo do IZ, gente, esse é o eixo do IZ, e esse aqui é o Z, que é a profundidade, beleza? Então, a partir daqui, ó, eu vou descer 1 metro. Então, descendo 1 metro e faço, então, aquela linha ali que representa a linha do recalque. Beleza? Aí eu quero saber agora onde que vai acontecer, onde que vai terminar o meu recalque. O meu recalque termina em 2 vezes B. Então, 2 vezes esse valor aqui. Então, o meu recalque máximo, 2 vezes B, 2 vezes 2, 4 metros. Então, 4 metros abaixo. Então, aqui, ó, 1 metro abaixo, 2, 3, 4 metros. Então, 4 metros, vou marcar aqui, ó. Olha só, marquei e vou terminar, então, emendando aqui, ó, meu gráfico, beleza? Então, olha só, eu quero saber aqui quantas camadas de solos estão envolvidas nesse recalque. Então, estão envolvidas uma camada, 2, 3, 4. Então, 4 camadas de solo estão sendo solicitadas nesse recalque, beleza? Então, isso daqui, eu vou guardar essa figura aqui, depois vou mostrar lá na frente como eu utilizo ela. Então, imediatamente eu já consigo fazer uma projeção do gráfico e agora eu vou alimentando. Beleza, gente? Então, primeiro eu acho onde vai acontecer o recalque máximo, B sobre 2. Depois eu acho onde vai terminar o recalque e marco aqui a projeção. Feito isso, eu vou dar uma limpada aqui na tela, vou pegar essas informações aqui que eu tenho mais importante e vou levar para outra tela, beleza? Tá aqui, então vamos calcular, o primeiro passo é calcular o C1, então vamos calcular na ordem, gente, na ordem lá da fórmula, porque o recalque é C1, C2, tensão e somatório. Então, o primeiro passo é calcular o C1. O C1 é igual a 1 menos 0,5 vezes Q sobre tensão líquida. E esse valor tem que ser maior que 0,5. Maior ou igual. Então, o Q se chama sobrecarga. A sobrecarga depende, nada mais é do que quanto que pesa essa camada de solo aqui, ó, até a cota de assentamento. Quanto que pesa isso daqui? O peso dele, né, Q, é peso específico do solo vezes Z, beleza? Então, o Z é a altura aqui, gente. Olha só a altura, então, quantos metros eu tenho? Do nível do terreno até aqui eu tenho 2 metros, então já tenho o Z. E quanto que vale o peso específico do solo? Gente, o peso específico do solo, geralmente a gente calcula em laboratório, a gente já fez isso, ou a gente usa tabelas. Então, vamos usar uma tabela aqui. Então, olha só, verifica o seguinte. Quanto que é nosso NSPT? É 10 e eu tenho solo arenoso. Então, eu vou mostrar uma tabela para vocês que está disponível para vocês acessarem aí. Então, vejamos o seguinte, olha só. Estimativa do peso específico do solo segundo Godoy em 72. Então, tem dois tipos de solo, basicamente, solo argiloso e solo arenoso. No caso aqui, nosso solo é arenoso. Aí, quanto que é o nosso NSPT? Nosso NSPT, gente,
entre 9 e 18. Olha só, entre 9 e 18 é 10. Nossa NSPT é 10. Professor, onde você ouviu que é 10? Voltamos aqui, ó. NSPT é quanto? 10. Beleza? Então, NSPT é 10. Então, entre 9 e 18, eu venho aqui, gente, existe areia seca, úmida ou saturada. Seca, na prática, não existe, somente no laboratório. Saturada, abaixo do nível da água, não temos água, então o peso específico aqui da nossa areia vai ser uma areia úmida com NSPT entre 9 e 18, peso específico 19. Então, é daqui que eu vou tirar meu 19, beleza? Então, voltamos para o exercício. Eu já sei que essa solo arenoso pesa 19. Então, vou anotar aqui do ladinho, 19 kN por metro cúbico. Então, eu sei que o peso específico é 19, que a altura é 2. Nossa tensão de sobrecarga vai ser 38 kN por metro quadrado. Beleza? Feito isso, então a gente vai para a tensão líquida. A tensão líquida depende da tensão de cálculo, que é a tensão que empurra o solo aqui para cima. Olha só, a tensão de cálculo é essa. Essa é a tensão de cálculo. E eu vou descontar a tensão de sobrecarga que eu acabei de calcular. Então, quanto que é a nossa tensão de cálculo? Está aqui, gente. Eu já dei no enunciado. Então, basta eu descontar o que eu acabei de calcular. Fazendo a substituição, 200 menos 38, 162 kN por metro quadrado. Beleza? Eu tenho todos os dados. Eu tenho o que? Eu tenho a tensão líquida, basta eu fazer a substituição. Então, 1 menos 0,5, 38 que eu achei aqui, que é a sobrecarga. 162, no caso. 162. Vamos achar C de 0,88, beleza? Então, esse é o nosso valor de C. Então, gente, esse é o valor de C. Então, vamos seguir então para calcular o C2. Vou limpar a tela aqui para vocês, vou calcular o C2. O C2 é o fator tempo. Então, no caso, gente, ele deu no enunciado que queria o recálculo para daqui a 10 anos. Beleza? Para daqui a 10 anos. Então, para daqui a 10 anos, basta substituir 10 aqui. Então, substituindo 10 aqui, a gente vai achar que o C2 é 1,4. Bem tranquilo esse de fazer. Então, tenho esses dados aqui. C2, eu vou então seguir, vou dar uma limpada na tela de novo e seguir para o meu passo 3. Vou trazer as informações mais importantes e vou calcular o fator de influência na meia altura da ienésima camada, beleza? Ou seja, o fator, a gente sabe que o IZ máximo, olha só, gente, o IZ máximo é 0,5 mais 0,1, tensão líquida, que a gente já achou, está aqui, ó, 162, dividido pela tensão efetiva. O que vai lembrar? A tensão efetiva na meia altura. Então, vejamos o seguinte, olha só, a gente viu que nosso IZ máximo vai chegar até aqui, até essa camada aqui. Então, olha só, beleza? O nosso gráfico assim lá que a gente desenhou. Então, o máximo é aqui. Então, o que acontece? Eu vou precisar saber quanto que pesa tudo até aqui embaixo. Quanto que pesa até aqui embaixo. Quanto que é o peso desse solo até aqui nessa camada B sobre 2. Então, essa parte de cima aqui, gente, olha só, essa parte de cima aqui, olha essa linha aqui, essa parte de cima aqui se chama Q, sobrecarga. Eu preciso calcular esse pedacinho aqui, ó, que eu não sei. Esse pedacinho seria peso específico do solo vezes 1, né? 1 metro aqui, gente. E como que eu achei esse 1 metro? Eu dividi B sobre 2. Então, a sobrecarga eu já tenho, que é 38. O peso específico do solo eu calculei determinei na tabela há 2 slides atrás, que é 19. Então, basta substituir.
Então eu tenho 38, que é que eu já determinei. O peso específico do solo eu determinei há 2 slides atrás. E o B, gente, o B foi dado no enunciado sobre 2, que é na meia altura da camada onde acontece o recalque máximo. Então, nossa tensão efetiva vai ser 57 kN por metro quadrado, beleza? Então, eu já tenho a tensão líquida e a tensão efetiva, posso fazer a substituição. Então, 0,5 mais 0,1, raiz de 162, que eu já tinha determinado, e 50 dividido para 57. Vou achar um IZ de 0,67, beleza? Então, olha só, achei o IZ máximo, gente. Achei o IZ máximo bem tranquilo. Então, vocês podem acompanhar no caderno, devem até mesmo, porque para não se perder. E a gente vai seguir, vou dar uma limpada aqui e eu vou fazer o quarto passo. O quarto passo é calcular, calcular aqui, ó, tá errado. É calcular o modo de elasticidade. O modo de elasticidade depende do fator alfa, do K e do NSPT. O alfa depende do nome do solo. Do solo, então, é areia. Areia. Então, quanto que vale o valor de alfa? A gente passei pelas tabelas para vocês. Vem aqui, ó, na tabela para areia. Para areia o alfa vale 3. Então, 3. E quanto que vale o valor de K? O valor de K. Quanto que é o valor de K? Também na tabela. Vou mostrar aqui para vocês. O valor de K na tabela é um solo só areia, 0,90. Então, 0,90. Então, quanto que é o NSPT dessa camada aqui, ó? Da primeira camada. Não são 4 camadas? Então, eu vou chamar essa de 1, essa de 2, 3 e 4 camadas. Ah, professor, de onde o senhor tirou que são 4 camadas? Lá no primeiro momento eu defini que eu ia trabalhar em 4 camadas. Então, eu vou fazer do 1 aqui, ó. ES vai ser 3 vezes 0,9 vezes 12. Então, 3 depende do tipo de solo, o K 0,9 e NSPT aqui, ó, 12. Então, eu vou achar o ES da primeira camada, 32,4 MPa. Gente, observa aqui comigo. Quanto que é o NSPT da segunda camada? Não é 12 também? Então, eu vou seguir o mesmo roteiro e vai ficar 3 vezes 0,9 vezes 12, vai achar o ES2 de 32,4 MPa. O que vai mudar, gente? Só vai mudar o NSPT. Só vai mudar aqui o NSPT. Só mudando o NSPT, então quanto que é o NSPT agora aqui é 15. Então aqui vai ficar 3 vezes 0,9 vezes 15, vou achar que vale 40,5 MPa. Agora o NSPT é 13. Então ES é igual a 3 vezes 0,9 vezes 13, então vai dar 35,1 MPa, beleza? Então guarda essas informações aí que a gente vai seguir. Eu vou dar uma limpada aqui de novo e vou trazer aquele primeiro desenho que eu defini no primeiro momento. Então, olha só, gente. Tá, esse gráfico que a gente fez junto lá, a gente definiu que ia ser 1, 2, 3, 4 camadas baseado no 2 vezes B. Então, o quinto passo aqui é fazer uma tabela. Essa tabela, gente, vai ter o número de linhas igual ao número de camadas que eu vou analisar. Então, essa tabela vai ter quantas camadas? Número de camadas 4. ΔZ é a altura de cada camada. Gente, aqui, ó, nesse detalhe aqui cada tracinho desse aqui, essa contraste de cor é 1 metro. Então, só que ele está pedindo aqui em milímetros. Então, aqui tem 1 metro, aqui tem 1 metro, cada um tem 1 metro, beleza? Então, cada um tem 1 metro, então vai ser quantos milímetros? Cada um tem 1000 milímetros, beleza? Então, anotado que cada um tem 1 metro, sempre, geralmente, os lados de NSPT é em 1 metro. Então, feito isso aqui, eu já noto que é 1 milímetro
1000 milímetros cada camada. Eu já calculei o módulo de elasticidade de cada um, então eu posso colocar esses valores também na tabela aqui, gente, olha só. Então, coloquei aqui na tabela esses valores, beleza? Então, bem tranquilo, coloquei esses valores na tabela. Só eu trouxe para cá. O primeiro é 32,4, 32,4. 32,4 segundo, 40 e 35. Coloquei todos aqui na tabela. O próximo fator, eu vou calcular o IZ. Lembra que o IZ, gente, eu tenho uma fórmula para o IZ que é para a parte de cima e o IZ que é para a parte de baixo. Então, eu vou usar para a parte de cima, quando Z menor ou igual que B sobre 2 tem valor de igual IZ igual a 0,1 mais 2 IZ menos 0,1 vezes C sobre B. Olha só, aqui eu tenho então um problema. Vou trazer a fórmula para cá para vocês. O IZ máximo a gente já definiu lá que é 0,67. O B, gente, o B é 2 metros. O B é 2 metros. Então, a gente já sabe que o B é 2 metros. Dá no enunciado Z. E quem que vale esse Z? Olha só, como que é o nome do IZ? Fator de influência da meia altura da ienésima camada. Ou seja, a meia altura da camada. Então, eu não estou trabalhando aqui nessa camada. Quanto que é meia altura aqui? Ou seja, essa camada tem quantos metros? Tem 1 metro. Meia altura, então, vai ficar quanto? Vai ficar 0,5. Então, a meia altura aqui, gente, que ele se refere, é 0,5. A metade da camada, dessa camada aqui. Beleza? Então, substituindo 0,67, que a gente já tinha calculado, 0,5. O IZ, então, é 0,39 dessa daí, beleza? Então, esse IZ1, que é da primeira camada aqui, ó, eu vou anotar, gente, aqui, ó. Vou trazer para cá, ó, da primeira camada, beleza? Então, trouxe aqui da primeira camada. Feito isso daqui, eu vou calcular, gente, o IZ para as outras camadas. Lembrando que para cima eu tenho uma fórmula e para baixo eu tenho outra. Então, quando eu tenho Z, que é a profundidade, tiver entre B sobre 2 e 2B, eu tenho essa fórmula aqui, ó. IZ é igual a 2/3 de Z máximo vezes 2 menos Z sobre B. E Z máximo, 0,67. Já definimos lá, já calculamos. Beleza? O B é 2. Quanto que vale a minha altura dessa camada aqui? Olha só, de novo. Quanto que mede essa camada aqui? Todas as camadas, 1 metro. Meia altura dela daqui, ó, para cá tem 0,5, beleza? Então, meia altura. Só que daqui, gente, ó, 0,5. Até em cima tem quanto? Tem mais 1 metro aqui, ó. Então, a meia altura dessa camada é 1,5. Beleza? Então, o Z aqui, ó, é meia altura dessa camada, que é 0,5, mais 1, que é a camada inteira de cima, vai dar 1,5. Então, fazendo a substituição, 2/3, 0,67, 2, menos 1,5 sobre 2, que eu vou achar o IZ2, 0,56. Então, aqui, gente, anota 0,56 bem aqui, beleza? Anota aí 0,56. Vou anotar aqui, olha só, 0,56. 0,56 e vou fazer o próximo IZ, beleza? Só que eu vou fazer da terceira camada. Então, quanto que vale Z? Eu estou falando agora da terceira camada, gente. Da terceira camada. Então, olha só, camada 1, 2, 3, 4. Está escrito aqui. Aqui é 4 camadas. Então, nessa camada aqui, ó, tem 1 metro. 1 metro. Então, metade dela aqui eu tenho 0,5
aqui. Essa aqui eu tenho 1 metro e essa aqui eu tenho 1 metro. Então, quanto que vai dar tudo isso? Vai dar 2,5. Então, meu Z aqui, gente, vale 2,5. Meu B é 2, meu IZ 0,67. Fazendo a substituição, vai achar 0,34. Então, já está anotado aqui, ó, já trouxe para vocês. Eu vou fazer, então, a última camada, que vocês já entenderam. Quanto que vale o Z? Eu vou pegar aqui, ó. Essa camada tem 1 metro de altura. Então, metade aqui, ó, 0,5. Essa tem 1, essa tem 1 e essa tem 1. Então, tudo aqui vai dar 3,5. Então, meia altura da camada, 3,5. Eu vou achar um IZ de 0,11, beleza? Então, terminei aqui, gente. Anotei o 0,11 que eu calculei. E eu vou, então, fazer no finalzinho aqui, que é o seguinte. Eu vou multiplicar do jeito que está aqui, ó. IZ vezes ΔZ dividido por ES. Então, trouxe aqui para baixo, eu vou fazer o primeiro. Quanto que é o IZ? 0,39. Quanto que é o ΔZ? ΔZ é a altura da camada. É 1 metro, que é em milímetros, 1000. E o ES, 32,4. Então, 32,4, 0,39 mil, vai dar 12,06. 0,4. Anota lá. Feito isso, gente, eu vou prosseguir. A formulazinha é essa aqui. Agora eu vou usar o IZ 0,56, o ΔZ é 1000, aqui vai ser 32,4, fazendo então a substituição 17,28, beleza? Então, vou anotar aqui, ó. Vou anotar aqui. Anotei. Vou dar uma limpada aqui, gente, e vou seguir. Seguindo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer da outra 0,34 vezes 1000, que é a altura da camada, dividido para 40,5, 8,4. E o outro vai dar 3,3. 3,3. Basta pegar 0,11 vezes 100, dividido para 35. Anota aqui, gente. Pronto. Feito isso, eu vou somar agora, gente. Eu vou somar os valores da última coluna. Por quê? Porque ele fala que tem uma somatória lá na equação do recálculo, não tem? Então, a somatória de todos esses valores aqui, ó. Quanto que vai dar a soma? Vai dar, vou somar 12,04, 17,28, 8,40, 4,13, 41,85 milímetros dividido por MPa. Deixa assim, beleza? Então, 41,85. Aí, lembra o seguinte, gente, que o recalque é o C1, C2, tensão líquida, e essa somatória aqui já temos. O C1 e o C2 e a tensão líquida já foi definido. Ó. C1 0,88, C2 1,4 e a tensão líquida 162 kN por metro quadrado. O que acontece? Olha só. Como aqui está em MPa e aqui está em kN por metro quadrado, não posso substituir assim os dados. O que eu vou transformar? Eu vou transformar para MPa esse kN. Então, para ir para mega, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar 0,162. Beleza? Então, feito isso, gente, eu vou então substituir meus valores. Então, C1 0,82, C2 1,4, tensão líquida 0,162 MPa e a somatória, todo esse valor aqui, né? Todo esse valor aqui, 41,85. Substituindo, fica na seguinte configuração. Bato aí na máquina calculadora de vocês. A gente vai encontrar um valor de recalque de 8,35 milímetros. 8,35 milímetros. Quer dizer que depois de 10 anos, nessas condições, essa sapata deformou, né? No caso o solo deformou e desceu
8,35 milímetros, quase 1 centímetro. Aí, beleza? Então, aqui não é objetivo discutir se é muito ou é pouco, a gente vai discutir semestre que vem, mas eu consigo, então, verificar quanto que esse sapato desceu, beleza? Então, gente, um grande abraço a todos, fique em casa, tiver dúvida, não deixe para acumular dúvida, faça exercício e fico à disposição de vocês. Até mais!